Os narradores vêm chegando de todo canto, vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias. O Pássaro Dourado, Irmãos Grimm. Há muito tempo vivia um rei em um castelo onde por trás dele tinha um lindo pomar. E lá crescia uma árvore enorme que dava maçãs de ouro. E quando essas maçãs cresceram, elas eram contadas. Só que na manhã seguinte, uma dessas maçãs sumiram. E o rei foi imediatamente avisado. O rei ordenou que a partir daquela noite não ficaria o palmar sem que tivesse alguém vigiando. E esse rei tinha 3 filhos. Mandou que o seu terceiro filho fosse guardar o palmar. Só que chegando lá, quando deu meia-noite, ele dormiu e mais uma maçã se perdeu. Voltou para o castelo e contou tudo o que havia acontecido. O rei então mandou o seu segundo filho e aconteceu a mesma coisa. E o terceiro filho ficou ansioso, filho caçula, chegou a minha vez. Mas o rei não permitia, porque achava que ele não conseguiria. Mas mesmo assim, ele insistiu tanto que o rei perdeu a permissão. Chegou, sentou sob o pé da macieira e ficou observando de um lado para o outro. Até que quando deu meia-noite, ele ouviu asas voando no ar. E veio um clarão de luz que clareou que ele viu aquele pássaro dourado enorme, lindo. Quando ele atirou a sua flecha, conseguiu acertar e tirar somente algumas penas do pássaro. E o pássaro foi embora. Ao amanhecer, voltou para o castelo, falou tudo o que tinha acontecido para o rei. O rei imediatamente convocou todos os seus conselhos. E um de seus conselheiros disse que uma pena daquela valia mais que todo o seu reino. O rei, então, disse, já que é assim, quero esse pássaro para mim. Ordenou que o seu primeiro filho fosse atrás do pássaro dourado. Quando ele foi, que aproximou-se da floresta, ele viu a raposa e já ia atirando nela. Quando ela gritou, por favor, não me mate, te ajudarei a encontrar o pássaro de ouro. Você segue em linha reta, encontrará uma aldeia. Nessa aldeia tem 2 estalagens, mas não entre na estalagem luxuosa, que tem música e tem bebida. Entre na estalagem simples, na estalagem humilde. O príncipe, então, disse, seu animal imundo, quem é você para dar conselhos para um príncipe? E atirou nela. Só que ela conseguiu fugir e ele seguiu o caminho. Chegando lá, encontrou tudo da mesma forma que a raposa tinha descrito. Só que ele se perdeu e entrou na estalagem de luxo e disse, como eu seria bobo se não entrasse nessa estalagem? Ao entrar, passar pela porta, ele esqueceu sobre os seus objetivos e todos os seus ensinamentos. E por lá ficou. Muitos dias se passaram e o rei mandou o seu segundo filho. O segundo filho foi, viu a raposa e aconteceu tudo do mesmo jeito que ele disse para o primeiro filho. E lá, chegando, ele viu o seu irmão pela janela, a janela da estalagem, chamando pelo dedo, e ele seguiu. Quando chegou lá, por lá, ele também se perdeu. O terceiro filho, em casa, ansioso, aflito, esperando pelos irmãos, também ansioso, eles não apareciam, mas o rei não permitia que ele fosse, porque achava que ele não conseguiria se defender dos males e dos perigos que poderiam aparecer. Mas ele insistiu tanto, que o rei acabou consentindo. E ele foi. Quando chegou perto da floresta, que ele viu aquele animal, o animal já foi logo gritando, por favor, não me mate! E ele, calme, pobre criatura, por que vou fazer mal a uma criatura, a um animal tão lindo como você? E a raposa respondeu, como você foi tão bom comigo, vou te ajudar.
Você vai seguir esse caminho, encontrará uma aldeia e nessa aldeia tem 2 estalagens. Uma com música, com bebidas luxuosa e a outra simples e humilde. Você deve entrar na estalagem humilde. Monte na minha cauda, porque assim você chegará mais depressa. E ele subiu na cauda da raposa e a raposa saiu pulando pelas pedras, pelos galhos e os cabelos voavam livre pelo ar. Chegando lá, ele foi diretamente para a estalagem simples. Lá passou a noite. Ao amanhecer, ele levantou, ao abrir a porta, viu a raposa pelos campos. Se dirigiu até a ela e ela explicou: agora você vai em direção reta. Você vai encontrar vários guardas, mas eles estão dormindo e roncando. Você ande pelo castelo. Na última porta, você vai encontrar o pássaro dourado. Só que ele está em uma gaiola de madeira. Perto dele tem uma de ouro, que é somente um adorno. Não se iluda e coloque o pássaro na gaiola de ouro, porque senão você vai se arrepender amargamente. E assim o príncipe seguiu. Chegando lá, passou pelos guardas, subiu, encontrou o pássaro, ficou encantado, mas ele não contentava em ver um animal tão lindo numa gaiola tão simples. Imediatamente tirou o pássaro da gaiola de madeira e ao abrir a gaiola de ouro, os guardas acordaram e todo o reino se levantou. Ele foi preso e confessou o seu crime e ia ser condenado à morte. No dia seguinte, o rei fez um acordo com ele. Eu te dou o pássaro dourado se você trazer para mim o cavalo dourado. Ele então concordou, saiu dali triste, cabisbaixo e logo à frente, ao andar, encontrou quem? A raposa. Você não seguiu o meu conselho, mas mesmo assim vou te ajudar. Suba na minha cauda. E ela saiu saltando galhos, pedras e os cabelos voavam ao vento. Agora siga o meu conselho. Vá em linha reta, lá você vai encontrar uma cocheira. Nessa cocheira vai ter guardas, mas eles estão dormindo e roncando. Só que o cavalo está nessa cocheira, tem 2 celas, uma de madeira e uma de ouro. Não toque na cela de ouro. E assim ele foi. Chegando lá, tudo como a raposa tinha dito, mas quando ele viu o cavalo, ele não conformava em colocar nele aquela cela de madeira. Ele tocou na de ouro. Quando ele tocou na cela de ouro, todo o reino acordou e ele novamente foi preso e condenado à morte. No dia seguinte, o rei fez um acordo com ele, que daria o cavalo dourado se ele trouxesse para ela a princesa dourada. E ele concordou. Saindo do palácio, pensou: como vou fazer para conseguir encontrar essa princesa? Mas a alguns passos ele encontrou novamente a raposa. E a raposa disse: não tem jeito, você não aprende, você não segue os meus conselhos, por isso está sempre nessa situação. Não sei porquê, mas mesmo assim vou te ajudar. E ele subiu na cauda da raposa, chegou próximo ao local e ele explicou: ela está ali. Quando ela for para a casa de banho, você entra e se esconda. Quando ela estiver iniciando o banho, você saia do esconderijo e dê-lhe um beijo. E ela então fará tudo o que você quiser. Mas lembre-se, não deixa que ela se despeça de seus pais. E assim ele foi. Quando ele estava na casa, no seu esconderijo, que a princesa foi tomar banho, ele puxou, deu-lhe um beijo. E ela disse: eu vou com você, mas por favor, deixe-me despedir de meus pais.
Ele, não posso, vamos comigo. E ela insistiu tanto e começou a chorar que ele ficou com dó e deixou que ela se despedisse. Mal ela pisou no quarto do pai. O pai já acordou e gritou: seu ladrão, você quer roubar a minha filha? Eu só te darei a minha filha em casamento se você conseguir tirar aquela montanha da frente da minha janela que fica tirando a minha visão. E ele então concordou. Ele tinha 8 dias para fazer esse trabalho. Começou a trabalhar, cavava, olhava, nada de resultado. Quando estava no 7º dia, a raposa chegou até ele. Vá descansar, farei o trabalho para você. E ele dormiu. Ao amanhecer, o trabalho já estava pronto. Sem acreditar, ele foi correndo para o castelo porque o rei havia prometido sua filha em casamento. Chegando lá, o rei não podia fazer nada porque ele havia prometido. Ele pegou a linda donzela e partiu. No caminho, pensou: e agora, o que vou fazer? A raposa disse: irei te ajudar. Vou te ajudar. Você entregará a princesa para o rei que a pediu. Ele chegou lá, foi aplaudido, aclamado e entregou a princesa. Mas quando você entregar a princesa e receber o cavalo, você monte no cavalo, cumprimente todos pela mão e quando cumprimentar a princesa, puxe-a para o cavalo corre mais do que o vento e ninguém conseguirá te pegar. E assim ele o fez. Entregou a princesa, pegou o cavalo, conseguiu capturar a princesa e correu até a raposa. E agora, o que fazer? E ele disse: vamos até o rei que te pediu o cavalo dourado. A princesa ficará comigo e você entregará o cavalo e pegará o pássaro. Quando você pegar o pássaro, você imediatamente monta no cavalo e vem até a mim. E assim ele fez. Chegou lá, entregou o cavalo, pegou o pássaro. Pegando o pássaro, ele montou no cavalo e saiu como vento e foi até a raposa. Lá pegou a sua donzela, montou no cavalo e seguiram viagens. Quando estavam andando, a raposa disse: posso te fazer um pedido? O príncipe disse que sim. Por favor, antes de chegar à floresta, gostaria que você cortasse a minha garganta e as minhas patas. Essa é a minha maneira de retribuir tamanha gentileza? Disse o príncipe. Não posso fazer isso. E a raposa então disse: então não posso ficar com você, mas vou te dar o último conselho. Não, em 2 palavras, não compre carnes de cercas de forca e nem se sente próximo a poço. E a raposa partiu e o príncipe seguiu. Que ideias esquisitas dessa raposa! Onde vou querer comprar carne de forca e ao menos querer sentar-me próximo a um poço? E continuou seguindo. Quando chegou no vilarejo que ele dormiu, viu aquela multidão e aproximou e perguntou o que havia acontecido. Um senhor falou que 2 homens iam ser enforcados por ter roubado e feito bagunça pelo vilarejo. Ele se aproximou e viu que eram seus irmãos e perguntou: tem alguma coisa que eu posso fazer para salvar a vida desses 2 pessoas? O moço respondeu: quem é que quer pagar pela vida de 2 bandidos e vagabundos? E ele aceitou, pagou e levou os 2 irmãos. Quando estava próximo do local onde eles encontraram pela primeira vez a raposa, os irmãos falaram: vamos parar, estamos cansados, vamos comer e beber. O príncipe concordou. Sentaram. Quando ele foi sentar, ele sentou próximo, ele sentou na beira de um poço. Os 2 irmãos imediatamente vieram e o empurraram e ele caiu no poço. Por sorte dele, que não estava cheio de água.
Os seus irmãos pegou o cavalo, o pássaro e a pobre donzela e levou para o castelo. Chegando lá, explicou para seu pai que trouxe outras riquezas, além do pássaro dourado. Eles foram aplaudidos e recebidos com louvores. Só que a partir desse dia, o cavalo não comia, o pássaro não cantava e a princesa só chorava. E assim a raposa voltou até o príncipe para saber o que tinha acontecido. Chegando lá, ele viu o príncipe e falou: eu te disse para não sentar na beira de um poço. Não devia te ajudar, mas mesmo assim vou te ajudar. Jogou a cauda, ele subiu na cauda e disse: você ainda continua em perigo. Os seus irmãos colocou guardas por toda parte para que você não consiga entrar no castelo. E assim, seguindo, eles encontraram um velhinho, comprou-lhes as roupas e trocou. Chegando próximo ao castelo, ninguém o reconheceu. Só que naquele momento tudo mudou. O cavalo começou a comer, o pássaro começou a cantar e a princesa ficou feliz. E o rei disse: o que aconteceu? Você não estava assim? E ela então disse que estava muito feliz e que não sabe o que aconteceu, mas que o filho dele a ameaçou, se ela contasse o que havia acontecido, de matá-la. Mas que naquele momento ela estava tão feliz que ela teve coragem e que o verdadeiro marido dela estava voltando, que o filho dele estava chegando, que ele não morreu. O rei então ordenou que todas as pessoas que estivessem no castelo se aproximassem dele. Quando o príncipe estava se aproximando com aquelas roupas maltrapilhas, a princesa já o conheceu de longe, pulou em seus braços e se abraçaram. E ele foi reconhecido, casou-se com a princesa e os seus 2 irmãos foram condenados. Resolveu, depois de algum tempo, ir até a floresta. Chegando na floresta, ele encontrou a raposa, onde a raposa suplicou novamente: por favor, atenda ao meu pedido, corte o meu pescoço e minhas patas. Ele, mais do que depressa, cortou as patas e o pescoço da linda raposa. Ao terminar, mal terminou, aquele animal se transformou em um lindo príncipe, em um lindo moço, que não era nada mais, nada menos do que irmão da princesa dourada. E assim, não havia mais motivos para tristeza, só tinha felicidades. E todo o reino e todos os animais viveram felizes para sempre. Eu sou Vilma Gonçalves, Petrolina de Goiás.